Quando falamos em relacionamentos entre homens e mulheres, existe uma palavra que sempre se destaca: confiança. Sem ela, qualquer relação, seja amorosa, de amizade ou até profissional, fica frágil, vulnerável e destinada a se desgastar com o tempo. Agora, se a confiança é tão essencial, precisamos nos perguntar: como construí-la de maneira sólida, verdadeira e duradoura? É justamente aqui que o estoicismo se torna um guia poderoso. Os filósofos estoicos, como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, ensinaram que a vida deve ser conduzida de acordo com a virtude, ou seja, em harmonia com a razão, a justiça, a coragem e a temperança. E é justamente essa prática que transforma um homem em alguém digno de confiança. A confiança, no olhar estoico, não se baseia em promessas bonitas ou em discursos persuasivos, mas sim em caráter. Você pode dizer que ama, que respeita, que valoriza a mulher que está ao seu lado, mas, no fundo, ela só vai acreditar nisso se suas ações, dia após dia, confirmarem as suas palavras. O estoicismo nos ensina que não há espaço para incoerência. Se você diz uma coisa e faz outra, a confiança se quebra. Além disso, é importante destacar algo fundamental: a confiança não se impõe, ela se conquista. Não adianta exigir que uma mulher confie em você se suas atitudes não mostram consistência, firmeza e respeito. O homem estoico entende que a confiança verdadeira nasce de pequenos gestos de integridade, de escolhas conscientes e de uma vida pautada na verdade. Neste vídeo, vamos refletir sobre como a filosofia estoica pode nos guiar na construção dessa confiança sólida com as mulheres, mostrando que a verdadeira força não está em dominar ou enganar, mas em ser íntegro, coerente e justo. Vamos percorrer juntos esse caminho, entendendo o que é a confiança para os estoicos, como ela se constrói e como aplicá-la, na prática, em nossos relacionamentos diários. O que é confiança sob a ótica estoica? Para os estoicos, a confiança não é um sentimento vago, nem algo que aparece por acaso. Ela não surge de promessas fáceis, de palavras bonitas ou de momentos passageiros de entusiasmo. A confiança, para o estoicismo, é uma consequência natural da virtude. Se pensarmos nos pilares do estoicismo, sabedoria, coragem, justiça e temperança, percebemos que todos eles se unem para formar a base da confiança. A sabedoria nos orienta a agir com discernimento, a coragem nos dá firmeza diante das dificuldades, a justiça garante que tratemos as pessoas com o respeito que merecem e a temperança nos mantém equilibrados, sem sermos dominados por impulsos. Quando um homem se guia por essas virtudes, ele se torna confiável por natureza. Mas o que significa, na prática, ser confiável? Significa ser previsível no que realmente importa. Não no sentido negativo de rotina sem vida, mas no sentido de coerência. Se você age de acordo com princípios claros, se mantém sua palavra e suas ações estão alinhadas ao que você diz, a confiança surge de forma natural. Um exemplo simples: imagine um homem que promete respeito a uma mulher, mas em pequenos momentos do dia a dia, em uma conversa, em uma atitude, em uma decisão, demonstra o contrário. Ele pode até achar que são detalhes insignificantes, mas cada incoerência é como uma rachadura no alicerce de um prédio. Com o tempo, a estrutura desmorona. Para o estoico, a confiança não é sustentada por grandes gestos isolados, mas pela constância de caráter. Marco Aurélio dizia: o caráter de um homem é o seu destino. Se o caráter é sólido, a confiança floresce. Se é instável, a confiança se desfaz. Para os estoicos, não basta parecer confiável. É preciso ser confiável, mesmo quando ninguém está olhando. Afinal, a verdadeira integridade se mostra justamente quando não há plateia. Outro ponto importante é que, para o estoico, a confiança não pode depender de fatores externos. Ela não está ligada à riqueza, poder ou aparência. Ela é construída no campo do controle interno, ou seja, no modo como você decide agir. Um homem estoico não tenta manipular a confiança de uma mulher por meio de ilusões ou aparências, ele a conquista pela consistência da sua conduta. Pense em uma mulher que observa um homem ao longo do tempo. Ela não confia nele porque ele disse confie em mim. Ela confia porque vê nele coerência entre o que fala e o que faz, firmeza diante das adversidades e respeito constante em suas atitudes.
Essa é a confiança estoica, aquela que nasce do caráter, não do discurso. Por isso, podemos dizer que a confiança, na ótica estoica, é uma espécie de espelho do caráter. Não é algo que se compra, não é algo que se força, é algo que se constrói, pouco a pouco, e que reflete a qualidade da vida interior de cada um. Assim, a primeira lição que os estoicos nos dão sobre confiança é clara. Se você quer ser confiável para as mulheres, comece sendo confiável para si mesmo. Mantenha sua palavra, honre seus compromissos, alinhe suas ações aos seus princípios. Só então será possível conquistar uma confiança sólida, que não balança ao menor vento. Palavras versus ações. Uma das maiores lições do estoicismo é que ações sempre têm mais valor do que palavras. Os estoicos nos alertam que discursos podem ser belos, convincentes, emocionantes, mas se não forem acompanhados de prática, eles não têm peso algum. Epicteto dizia que não devemos nos orgulhar por falar bem sobre filosofia, mas por viver de acordo com ela. Isso se aplica diretamente às relações. Uma mulher pode ouvir de um homem promessas de respeito, fidelidade, paciência e cuidado, mas o que realmente importa não é o que ele diz, e sim o que ele faz. Na verdade, todos nós já passamos pela experiência de ouvir palavras que soaram muito bonitas, mas que se revelaram vazias quando comparadas às atitudes. E é nesse ponto que a confiança se fragiliza. Para o estoico, essa contradição entre palavra e ação é uma forma de desonestidade, não apenas com o outro, mas principalmente consigo mesmo. O homem que fala de compromisso, mas não age com compromisso, está enganando não só a mulher ao seu lado, mas também a sua própria consciência. Porque no fundo, ele sabe que não está vivendo aquilo que proclama. Os estoicos chamariam isso de falta de integridade. Agora, quando palavra e ação caminham juntas, o efeito é totalmente diferente. Imagine um homem que diz: "Eu respeito seus limites." Se ele apenas fala, essa frase pode soar como uma cortina de fumaça. Mas se ele prova isso nos gestos do dia a dia, respeitando de fato os espaços dela, ouvindo suas necessidades, não ultrapassando aquilo que ela deixou claro, então suas ações dão peso e valor real às suas palavras. Marco Aurélio lembrava em suas meditações: "Não perca mais tempo discutindo como deve ser um homem bom. Seja um." Essa é a chave. As palavras podem inspirar, mas as ações são o verdadeiro testemunho do caráter. E aqui entra um detalhe essencial. Muitas vezes não são as grandes ações que constroem a confiança, mas as pequenas atitudes repetidas com constância. Não é preciso um grande gesto público, mas sim coerência cotidiana. Cumprir uma promessa simples, manter a paciência em um conflito, demonstrar respeito em momentos de divergência, são essas coisas que, aos olhos de uma mulher, comunicam muito mais do que qualquer discurso. Os estoicos também tinham clareza de que falar é fácil, mas agir exige disciplina. Por isso, um homem estoico busca alinhar sua fala com sua prática. Se ele promete algo, mede antes se tem condições de cumprir. Se diz que vai mudar, age imediatamente nessa direção. Ele não precisa inflar suas palavras, porque sabe que o verdadeiro valor está na firmeza do que realiza. E essa postura, além de gerar confiança, transmite segurança. Uma mulher não se sente segura ao lado de alguém que fala muito, mas não cumpre nada. Ela se sente segura ao lado de alguém cujas ações confirmam a consistência do caráter. Portanto, a lição estoica é clara. Não basta dizer, é preciso fazer. Palavras são como sementes. Podem até ter potencial, mas só ações as transformam em frutos. Assim, se quisermos realmente construir confiança, precisamos nos comprometer com uma vida em que cada palavra tenha respaldo na prática. Isso não significa ser perfeito, mas significa ter a coragem de viver com integridade. Porque, no final das contas, como os estoicos nos ensinam, o verdadeiro peso da vida está naquilo que fazemos e não apenas naquilo que dizemos. A vulnerabilidade e a força da verdade. Para muitos homens, falar de vulnerabilidade soa como sinônimo de fraqueza. Existe uma crença enraizada de que demonstrar sentimentos, admitir erros ou revelar insegurança é sinal de fragilidade. Mas o estoicismo nos mostra o contrário. Ser vulnerável com verdade é um ato de coragem e de força. Marco Aurélio, em suas meditações,
Nos lembra que o homem deve buscar a verdade acima de tudo, mesmo quando ela não é confortável. E aqui está a questão. Falar a verdade nem sempre é fácil, porque expõe aquilo que somos de fato. Quando escolhemos ser verdadeiros, corremos o risco de mostrar ao outro nossas limitações, nossas falhas, nossos medos. Mas ao mesmo tempo, é exatamente nesse espaço que nasce a confiança genuína. Pense numa relação em que um homem sempre se esconde atrás de máscaras. Ele finge ser alguém que não é. Tenta sustentar uma imagem de perfeição, promete o que não pode cumprir e evita assumir seus erros. No início, essa fachada até pode enganar. Mas com o tempo, a mulher percebe as incoerências. O resultado inevitável é a desconfiança. Porque, no fundo, não há confiança onde não há verdade. Agora imagine o oposto. Um homem que, com serenidade estoica, reconhece quando erra, não tenta justificar suas falhas e se compromete a melhorar. Ele não precisa de máscaras porque sabe que a virtude não está em ser perfeito, mas em ser autêntico e disciplinado no caminho da retidão. Esse homem inspira respeito justamente porque tem coragem de ser verdadeiro. A vulnerabilidade não significa se expor sem sabedoria ou abrir o coração para qualquer pessoa em qualquer contexto. Significa ter a disposição de ser real com quem é digno da sua confiança. Significa não ter medo de assumir que, sim, às vezes sentimos dor, que temos limitações, que nem sempre temos todas as respostas. E aqui está a grande lição estoica. A verdade liberta tanto quem fala quanto quem escuta. Para o homem estoico, viver em mentira é viver em contradição com a natureza racional, que exige clareza, coerência e integridade. Já a verdade, mesmo que difícil, cria solidez. É como uma fundação firme sobre a qual se pode construir qualquer relacionamento. Muitos pensam que esconder sentimentos ou erros preserva o vínculo, mas a verdade é o contrário. É a honestidade, mesmo quando dói, que fortalece o vínculo a longo prazo. Quando uma mulher percebe que um homem fala a verdade, mesmo em situações desconfortáveis, ela entende que pode confiar nele, porque ele não está preocupado em agradar momentaneamente, mas em ser íntegro. E aqui se revela um ponto poderoso. A vulnerabilidade é uma forma de força, porque exige coragem. É fácil vestir uma máscara. Difícil é olhar nos olhos e dizer, eu errei. Difícil é admitir, eu tenho medo disso. Difícil é revelar, eu ainda estou aprendendo. Mas justamente porque é difícil, quando fazemos isso, demonstramos grandeza de caráter. No estoicismo, a verdadeira fortaleza não está em parecer inabalável, mas em permanecer firme na verdade, sem precisar de disfarces. A vulnerabilidade, quando guiada pela razão e pela virtude, não nos enfraquece, nos aproxima das pessoas que realmente importam, porque mostra quem somos de verdade. Portanto, um homem estoico não teme a vulnerabilidade. Ele a usa como ferramenta de confiança. Ele sabe que, ao ser verdadeiro, pode até perder a aprovação de alguns, mas ganhará o respeito profundo daqueles que realmente valorizam a integridade. E é essa combinação, vulnerabilidade e verdade, que constrói relacionamentos sólidos. Porque no final, não existe confiança sem coragem de ser real. A confiança como via de mão dupla. Se existe um pilar que sustenta qualquer relacionamento verdadeiro, esse pilar é a confiança. E é importante entender que confiança não é um presente que se exige, nem algo que se conquista de uma vez por todas e depois está garantido para sempre. Ela é uma construção contínua, um investimento mútuo que exige consistência, verdade e reciprocidade. No estoicismo, Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto nos lembram constantemente que a virtude deve guiar nossas ações. A confiança, dentro dessa visão, é fruto direto da prática da virtude. Ou seja, ela não nasce de palavras vazias, mas da coerência entre aquilo que pensamos, falamos e fazemos. Mas aqui está o ponto central deste bloco. A confiança é uma via de mão dupla. Não há como um homem esperar confiança absoluta de uma mulher se ele mesmo não oferece transparência, lealdade e firmeza de caráter. Da mesma forma, não é razoável que uma mulher exija entrega plena de confiança de um homem, se não demonstra sinceridade e integridade em suas próprias atitudes. Confiança, portanto, não é unilateral.
Ela é como uma ponte construída a partir dos dois lados. Se apenas um constrói, a ponte nunca se completa. Se um constrói e o outro destrói, ela desmorona. Mas quando ambos estão comprometidos, lado a lado, com disciplina e paciência, essa ponte se torna sólida o suficiente para suportar os ventos mais fortes da vida. E o estoicismo nos ensina que não devemos colocar a confiança como algo cego. Não se trata de confiar em qualquer um sem critérios. Sêneca aconselhava: seja lento para confiar, mas, uma vez confiando, confie plenamente. Ou seja, é preciso discernimento, observar as ações, avaliar a coerência. Mas, uma vez decidido que a pessoa é digna de confiança, a entrega deve ser verdadeira, porque só assim a relação floresce. Na prática dos relacionamentos, isso significa compreender que não basta apenas exigir fidelidade, lealdade ou honestidade. É necessário praticar isso primeiro. O homem que quer ser confiado precisa ser confiável. O mesmo vale para a mulher. Esse equilíbrio cria um espaço onde ambos podem ser vulneráveis, autênticos e livres para crescer. Agora, pensemos no contrário. Quando a confiança é quebrada, o impacto é profundo. Pode levar segundos para destruir o que levou anos para ser construído. E uma vez rompida, a reconstrução exige esforço ainda maior, paciência, sobretudo, um compromisso real com a verdade. No entanto, quando existe amor e virtude envolvidos, mesmo após quedas, a confiança pode ser restaurada, desde que ambos estejam dispostos a reconstruir a ponte de forma honesta. Outro ponto importante: a confiança mútua cria liberdade dentro da relação. Sem confiança, cada gesto vira suspeita, cada silêncio vira acusação, cada atraso vira motivo de insegurança. Mas quando há confiança, existe paz. Um homem pode sair para cumprir seus deveres e sua parceira não viverá em ansiedade, porque confia em sua palavra. Uma mulher pode compartilhar seus sentimentos mais profundos sem medo de julgamento, porque sabe que ele a acolherá com respeito. E veja como isso se conecta ao coração do estoicismo. O sábio não vive refém de aparências, nem precisa manipular ou controlar o outro para ter paz. Ele encontra serenidade na coerência, e a confiança nasce dessa coerência. Portanto, a confiança verdadeira é um ato de liberdade compartilhada. É dizer: eu escolho confiar em você porque reconheço sua virtude, e sei que você escolhe confiar em mim pelo mesmo motivo. Essa reciprocidade é a cola invisível que une relacionamentos saudáveis. E aqui vai um lembrete final desse bloco. A confiança só pode florescer onde há respeito mútuo. Respeito pelos limites, pelos sentimentos, pelas escolhas e pela dignidade do outro. O estoico entende que, ao trair a confiança, ele não destrói apenas a relação, mas também sua própria integridade moral. Por isso, ele protege a confiança como um bem sagrado, porque sabe que sem ela, não há relacionamento que se sustente. Assim, concluímos, confiança é sempre via de mão dupla. Só é verdadeira quando ambos caminham juntos, com virtude, paciência e coerência. Como cultivar a confiança no dia a dia? Falar de confiança em teoria é simples. Todos nós sabemos que ela é importante, que sem ela não há paz em um relacionamento. Mas a grande questão é: como cultivar a confiança diariamente? Porque não basta dizer confio em você ou pode confiar em mim. A confiança precisa ser alimentada, fortalecida e provada pelas atitudes de cada dia. No estoicismo, a confiança não é uma promessa vazia, mas o reflexo da virtude em ação. Isso significa que, para um homem ou uma mulher estoicos, confiança não é algo que se pede, mas algo que se constrói e demonstra. Honestidade nas pequenas coisas. A confiança não é quebrada, na maioria das vezes, por um grande erro logo de início, mas por pequenas incoerências que se acumulam. A mentira dita como inofensiva, o silêncio estratégico, a omissão proposital, tudo isso mina a base da confiança. Por outro lado, ser verdadeiro nas pequenas coisas, dizer onde realmente está, expressar seus sentimentos sem máscaras, assumir erros, constrói um padrão de previsibilidade e segurança. E previsibilidade, aqui, não significa monotonia, mas consistência de caráter. Cumprir o que promete.
Sêneca dizia que nada é mais digno de confiança do que um homem cuja palavra é tão firme quanto sua vida. No cotidiano, isso significa não prometer o que não pode cumprir. Acima de tudo, cumprir o que prometeu, mesmo que seja algo simples, como chegar na hora combinada ou realizar uma tarefa assumida. Quando a palavra de alguém é firme, ela se torna um pilar para o relacionamento. A mulher sabe que pode confiar porque o homem não fala ao vento, e o homem sabe que pode confiar porque a mulher não se esconde atrás de desculpas. Transparência emocional. Muitos acreditam que demonstrar sentimentos é sinal de fraqueza, mas no estoicismo, a verdadeira força está na clareza interior. Ser transparente não significa despejar tudo sem filtro, mas sem ser honesto sobre o que sente e pensa, sem jogos, sem manipulações. A confiança cresce quando existe abertura. Quando um homem pode dizer que está inseguro sem medo de parecer menos masculino, e quando uma mulher pode expressar suas preocupações sem medo de rejeição. Essa transparência cria proximidade e elimina suposições destrutivas. Respeito aos limites. Confiança também se alimenta do respeito. Respeitar o espaço do outro, suas escolhas, seu tempo e até mesmo seus momentos de silêncio é essencial. O estoico entende que não tem controle sobre o outro, apenas sobre si mesmo. Então, ao invés de tentar dominar ou vigiar, ele pratica a confiança ao permitir que o outro seja livre, sabendo que a verdadeira lealdade não pode ser forçada. Paciência e consistência. Confiança não nasce do dia para a noite. Ela é o resultado de dias, meses e anos de coerência. E aqui entra a paciência estoica. Mesmo quando a vida apresenta dificuldades, mesmo quando existem erros, é a persistência na virtude que mantém a confiança em crescimento. Um gesto errado pode abalar, mas a consistência em atitudes corretas reconstrói. O importante é não desistir de cultivar essa ponte, mesmo quando a estrada parece difícil. O silêncio virtuoso. Às vezes, cultivar confiança não está apenas em falar, mas em saber ouvir. Quando você ouve sem julgar, quando acolhe sem interromper, quando dá espaço para o outro ser quem realmente é, transmite a mensagem de que ele pode confiar. Marco Aurélio nos ensinava a controlar nossos impulsos e a ouvir com paciência. Essa escuta atenta é uma forma prática de construir confiança diariamente. Exemplo constante. Por fim, talvez o ponto mais poderoso: confiança se constrói pelo exemplo. Você não ensina alguém a confiar dizendo confie em mim. Você mostra que é confiável. Se você quer que sua parceira acredite em você, viva de maneira íntegra. Se você quer que seu parceiro sinta segurança, seja firme em suas ações. No fim das contas, a confiança no dia a dia se resume a isso: ser quem você diz que é, viver conforme seus princípios e tratar o outro com respeito e honestidade. O estoico não busca confiança como um atalho ou um prêmio fácil. Ele a constrói como parte de sua vida virtuosa, sabendo que cada ato de coerência fortalece não apenas o relacionamento, mas também sua própria alma. E lembre-se, a confiança não é apenas uma dádiva que se recebe do outro, mas uma responsabilidade que se carrega todos os dias. Quem deseja confiança deve primeiro se tornar confiável. Chegamos ao final desta reflexão sobre estoicismo e a construção de confiança com mulheres. E talvez a maior lição que podemos levar é que confiança não é um presente pronto, nem algo que se conquista de forma instantânea. Confiança é um processo diário, um exercício constante de virtude, de coerência e de respeito. Para os estoicos, a confiança não nasce de palavras bonitas, mas do caráter. Não surge de promessas grandiosas, mas da firmeza em coisas simples: cumprir a palavra, agir com justiça, falar a verdade e respeitar a liberdade do outro. É isso que faz um relacionamento crescer de forma sólida, porque onde existe confiança, existe tranquilidade, parceria e espaço para o amor verdadeiro florescer. E lembre-se, a confiança que você constrói com outra pessoa é também a confiança que você constrói consigo mesmo. Quanto mais fiel você for aos seus princípios, mais seguro se tornará. Mais forte será a sua presença e mais valor terão as suas relações. Como dizia Marco Aurélio, a vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela. Se seus pensamentos são honestos, suas atitudes também serão, e sua vida será guiada pela firmeza da virtude. Por isso,
Meu convite hoje é que você não espere que a confiança caia do céu. Pratique-a todos os dias, nos gestos pequenos, nas palavras corretas, nas atitudes firmes. Seja o exemplo que inspira confiança. Seja aquele homem ou aquela mulher cuja presença já transmite segurança e verdade. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Aqui, buscamos juntos aplicar os ensinamentos do estoicismo para fortalecer não apenas a mente, mas também os relacionamentos. Confiança não se pede, não se cobra, não se compra. Confiança se constrói. E você tem o poder de começar essa construção hoje.